Gente, eu tô super curiosa para saber sobre essas ondas dos florais. Como foi, Juliana? Conta aí pra gente que eu já tô louca aqui na curiosidade. Bom dia, e foi para trazer para vocês um tema super interessante que a gente veio conversar com a doutora Nieves Ortiz, farmacêutica, acerca de um assunto que eu acho que pouco de vocês conhecem. Já ouviram falar de florais de bar? Pois bem, os florais de bar antigamente eram usados para humanos, só que hoje em dia a gente já vê que eles estão também sendo utilizados para os animais, não é isso, doutora? Sim, é verdade. A medicina veterinária, ela evoluiu bastante nos últimos anos, né? Então, com esse avançar, o homem mais em contato com o cachorro começou a perceber que eles também tinham comportamentos muito similares aos donos, né? E aí que entra essa terapia do floral de Bach, porque o floral de Bach, ele trata comportamento, ele não trata a doença em si. E é muito interessante isso que você está dizendo, doutora, porque é uma prova cabal de que o animal tem sentimento, porque os florais, eles não vão tratar, por exemplo, a doença em si, como a senhora disse, mas o sentimento, a ansiedade, o medo, a agressividade. Então isso é uma prova que realmente o animal tem sentimento, não é isso? Sim, é verdade. Da mesma forma como os humanos, eles passam por todos esses sentimentos, né? Medo, angústia, a solidão, depressão, né? E aí a gente faz o tratamento com floral de Bach exatamente para equilibrar o emocional. O floral, né, foi desenvolvido, esse sistema de floral foi desenvolvido na década de 20 por Dr. Bach, que é um médico inglês, e que teve essa intuição de que as flores das plantas silvestres poderiam reequilibrar emocional e mentalmente as pessoas. E, consequentemente, com o passar dos anos, isso também foi introduzido para os animais. E viu-se o efeito e até hoje é bastante usado. Interessante que para o bar as plantas elas teriam que ser aquelas colhidas nas primeiras horas da manhã. Aqui a gente também segue a mesma linha, não é isso, doutora? Mas assim, já vem tudo prontinho para vocês aqui, né? Enquanto os velhos. Exatamente. Na farmácia a gente já compra o que a gente chama de tintura mãe, né? Que já passou por todo esse processo. Realmente existe uma hora da coleta até as 9 horas da manhã, um determinado período do ano onde o sol é mais forte. Então tem toda uma forma de tratar essas flores e elas são colocadas em água mineral para que toda a sua essência possa ser absorvida por aquela água, e a gente compra essa tintura mãe. E aqui na farmácia a gente manipula, são 37 essências de flores de plantas silvestres, né, do sistema de Bach, mais uma outra essência que é a de água pura da fonte. Então são 38 essências que nós trabalhamos e que são feitos o floral composto por um misto de várias essências, né? Então, no máximo 6 essências, e dependendo do comportamento que o médico veterinário ou terapeuta comportamental está observando naquele cão. Então, você tem notado que os veterinários estão cada vez mais indicando para os seus pacientes os florais de Bach? Sim, a gente tem tido uma procura bastante grande, tanto para cães como para gatos, né? Então a gente tem clientes aqui e tem esses relatos de que realmente melhorou, que funcionou, porque o floral ele vem exatamente para tratar a causa, né? Não trata o efeito. Então alguns animais, por exemplo, quando eles passam muito tempo sozinhos em casa, né? Não tem ninguém, eles começam a ter aquela síndrome da lambedura, começa a machucar muito a patinha, mordendo bastante. Então, assim, o veterinário ele vai avaliar, vai tratar, e aí onde entra o floral, para reequilibrar esse comportamento dele, para que ele não se sinta mais sozinho, tão ansioso na ausência dos donos, né? E claro, não trata a doença, ele não vai tratar o ferimento, não se usa floral para tratar o ferimento da patinha. E aí o médico veterinário vai avaliar, se for o caso, um anti-inflamatório, um antibiótico, dependendo de como esteja a pata. Mas o floral vai equilibrar emocionalmente, né, o cão, para que ele evite de morder a patinha, por exemplo. Evita aquele comportamento. Exatamente. E a média, Nieves, de efeito que nós podemos notar, assim, está fazendo efeito, o floral realmente está funcionando? Qual a média que a pessoa que começa a administrar em seu animal começa a ter um resultado positivo? Normalmente nas primeiras doses, né, são já observados alguns efeitos. E a gente sempre fala, se até 20 dias nenhum efeito for observado, nenhuma mudança for observada, é necessário que você volte ao médico ou terapeuta que indicou o floral para que seja reavaliada aquela situação, porque de repente o floral já não é para aquela situação especificamente. Então, por isso que ao prescrever o floral,
o terapeuta ocupacional, comportamental ou o médico veterinário, ele precisa fazer todo um levantamento, todo cuidadosamente, levantar a história daquele cão, a rotina daquela casa, como que o dono se comporta com o animal. Então isso é feito minuciosamente para que o floral possa ser indicado especificamente para aquele comportamento. E aí, durante 20 dias tomou, não surtiu efeito, é bom reavaliar para ver se aquele floral foi inadequado. Uma dúvida, doutora, os florais, ele hoje estão no mercado com um valor bem acessível. Então, assim, a senhora acha que a não difusão ainda, ou a não utilização tanto dos florais, é mais por desconhecimento do público? Sim, eu acredito que sim. É um tratamento bem mais barato, principalmente manipulado, né? E eu acho que a partir do momento que as pessoas conhecem, que tem esse conhecimento, e esse programa está sendo bem interessante para esclarecer as dúvidas, né, de muitas pessoas, ouvi falar, mas não conheço. Então, assim, eu tenho certeza que se a pessoa começar a usar, ela vai ver que funciona e que ela vai conseguir evitar um problema maior. Então, se você percebe que seu cachorro está muito ansioso, vamos logo tratar isso. E não tem efeitos colaterais, né? Não tem nenhum efeito colateral, não tem contraindicação. Gestantes podem usar, então animais gestantes podem utilizar, os filhotinhos podem utilizar. Então, qualquer animal pode utilizar e não tem contraindicação nem efeito colateral. Viram como o Conselho Pet está sempre trazendo novidade para vocês, tutor de pet? Pois fiquem ligados com a gente que hoje ainda tem muito mais, né, Kati? E eu particularmente amei demais essa